A universidade me aproximou dos meus sonhos. É muito difícil passar por um concurso público. Tem muitas subjetividades que estão ali presentes e que a gente sente, né? A gente sente algumas diferenças, né? E fiz o concurso, fui aprovada no concurso. Sabia que a reclassificação pelas cotas iria acontecer. E fui seguir em frente. A candidata, que ficou em primeiro lugar na ampla concorrência, quando começou a se comunicar com a UFBA e perceber que haveria uma reclassificação pelas cotas, que eu, dos 4 aprovados, eu era a única professora negra que estaria convocada para essa identificação, ela não aceitou. E ela entrou na justiça. Entrou na justiça para requerer que a vaga fosse dela, para requerer que aquele espaço fosse dela. E ela ganhou isso na justiça. Então, desde o dia 13 de junho, ela tinha essa decisão favorável. Eu não sabia, meu nome já estava correndo nesse processo desde o dia 8 de maio. Eu não sabia disso, eu não fui informado disso. Quando a UFBA publicou o resultado final com a reclassificação, no dia 13 de agosto, eu entendi que eu seria, nomeada em breve, mas eu não fui. Porque a UFBA teve que seguir essa decisão judicial que atentou contra a lei de cotas, que tirou de mim a possibilidade de ser essa professora de medicina. E eu seria a primeira cotista negra a assumir. E eu fui impedida pela justiça naquela época. E aí começou uma batalha judicial, com 2 frentes. A primeira frente foi para me defender nesse processo, que tirou de mim a vaga, que atentou contra a lei de cotas e que atentou contra a autonomia da universidade. E o segundo processo é para cobrar da UFBA. Poxa, UFBA, a gente tem aqui uma professora aprovada, dentro das vagas estipuladas pelas cotas. Essa professora tem o direito à nomeação. Então foram 2 processos que correram. O processo inicial, a juíza sentenciou a favor da candidata, da professora da ampla concorrência, anulou itens de reclassificação do edital. E na manhã seguinte ela aceitou a liminar do meu advogado, claro, por conta da mobilização popular, por conta de como isso foi veiculado na imprensa, de como os grupos sociais se mobilizaram a favor dessa pauta, de como as associações docentes, de como os sindicatos, de como as representações discentes, os movimentos e coletivos negros se posicionaram. Quando a mulher negra se levanta para reivindicar direitos, seja em que espaço for, ela vira alvo. A universidade pública no Brasil não foi feita para a gente. Quando a família real chegou aqui e criou a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Direito, vocês acham que a família real e a elite que estava se consolidando naquele momento, no Reino Unido de Portugal, que se tornou essa nação que conhecemos como Brasil, e estudantes negros e negras, e advogados, médicos, médicas, professores e professores negros e negras? Não. O que garantiu que a nossa universidade se tornasse um espaço diverso e efetivamente um investimento público na classe trabalhadora foram as políticas de cotas, as políticas de reparação e ações afirmativas. Eu sou Lorena Pinheiro Figueiredo, sou médica otorrinolaringologista, sou professora de otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, aqui em Salvador. E a minha história é uma história de ter sido filha de um casal de pessoas muito simples vindo do norte de Minas Gerais. Eu era muito boa aluna. Minha mãe sempre confiou muito em mim, sempre acreditou muito em mim, acreditou no meu potencial. E ela achava que eu não deveria ser uma dona de casa como ela foi. E assim eu fui atrás de realizar o meu sonho. E eu passei no vestibular da Universidade Federal do Espírito Santo em 2004 e comecei a estudar em 2005. E lá eu fiz 6 anos de graduação,
E foi um período muito marcante, porque a graduação muda a nossa vida, né? Dá uma perspectiva de trabalho e de futuro que é muito bom, que aproxima a gente dos nossos sonhos. No início dos anos 2000, nosso Sindicato Nacional também fez o debate nos seus espaços deliberativos sobre a posição do Sindicato Nacional em relação à defesa das cotas raciais nas universidades públicas. Nosso sindicato, apesar de ter tardado em aprovar uma resolução, não ficou para trás. No 29º Congresso, no ano de 2010, aprovou resolução de defesa das cotas raciais para o ingresso na universidade pública. Um avanço importante e que colocou o nosso sindicato ao lado dos movimentos negros na defesa de uma universidade diversa e que garanta uma política de reparação histórica para o povo negro. Estar em Salvador e me desenvolver enquanto residente, enquanto otorrinolaringologista em Salvador, me aproximaria de uma identificação de vida que eu queria ter. Então eu decidi fazer mestrado e doutorado aqui na Universidade Federal da Bahia. E eu tive uma pesquisa de doutorado muito exitosa que testou um tratamento clínico para pessoas com perda de olfato pós-Covid, no contexto da pandemia. O estudo me rendeu uma publicação científica e me rendeu uma possibilidade, o título de doutora. E quando eu estava prestes a defender, surgiu esse concurso público. E eu já sabia, né, que esses concursos na universidade eram regidos pela Lei 12.990, que prevê reserva de vagas para pessoas negras. Que eu não tive, ao longo da minha trajetória, uma trajetória longa dentro da universidade, 6 anos de graduação, 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado. Eu não tive professores negros ao longo da minha formação, eu não tinha referências quanto a isso, né? A gente tem que pensar muito, tem que contar nos dedos para elencar quais foram os professores negros que eu tive na minha trajetória. Isso não é à toa, isso é por conta de uma constituição racial desigual que a gente tem no Brasil. Mas eu quis fazer valer aquela minha oportunidade, né? E eu falava, poxa, que bom que apareceu o concurso bem na hora certa, que eu estaria preparada para isso, estou preparada para isso, né? Vou defender o doutorado, vou fazer o concurso. E assim aconteceu. Eu fiz o concurso em dezembro de 2023, logo depois de ter terminado o doutorado aqui na universidade. A gente foi surpreendido com o caso de Lorena e em pouco tempo, né, cerca de 24 horas, 48 horas, a gente conseguiu reunir aí cerca de 100 professores, um pouco mais, né, para dar uma resposta pública, né, para a sociedade baiana de que nós, docentes negros e negras da universidade, não concordávamos com aquele episódio, né, que a gente defendia a política de cotas e a nomeação da Lorena. Então, a partir dali, começa toda uma articulação. Peço a ela para mandar o caso dela, né, para a direção nacional do Andes, para que pudesse haver uma repercussão nacional também, né, entre os docentes daquele caso. E a partir daí, o sindicato começa a acompanhar, né, esse processo. E a partir daí, começou a desdobrar vários posicionamentos, né. Eu sou Henrique Saldanha, sou professor aqui na Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, pesquisador na área de saúde pública, saúde do trabalhador. Faço, né, desde que cheguei na universidade, formação de estudantes de saúde, em vários contextos, e tenho me aproximado cada vez mais, né, de uma perspectiva de pesquisa que leve em consideração as questões étnico-raciais para pensar a saúde, né, no Brasil. Então, o nosso coletivo, à época, né, o coletivo Democracia e Luta, que é um coletivo de base aqui na universidade, também, né, emitiu uma nota tentando incidir na universidade sobre esse tema, sobre a necessidade que a universidade se posicionasse, né, contra aquela medida judicial
em favor da nomeação da Lorena. A gente acompanhou todo esse processo, a cada notícia, né, que acontecia, a gente conseguia ir acompanhando até o dia que saiu também a notícia que a Lorena seria nomeada por uma decisão judicial, né. Me surpreendeu naquele momento, inclusive, o fato da reitoria ter emitido uma nota dizendo que aquela segunda decisão feria a autonomia da universidade, né. Eu fui uma das pessoas que questionei essa nota, porque disse, na primeira medida judicial não foi questionada a autonomia da universidade, né. Mas por que agora? Porque no momento da nomeação da Lorena, então, é uma reparação, ainda que pequena, uma reparação ainda que a vaga para a qual ela fez concurso não tivesse sido destinada a ela, porque naquele momento havia um questionamento sobre o enfrentamento à autonomia da universidade, né? Sim, sou a primeira professora cotista negra dessa faculdade, que tem 216 anos de história, numa história de abolição da escravatura há 136 anos somente, e de uma política afirmativa de 10 anos. A gente completou esse ano, em junho, 10 anos da Lei 12.990. Só que isso não tem sido suficiente, só a lei não tem sido suficiente, porque são muitas afrontas, muitas ameaças, muitos desrespeitos. E eu me vejo numa situação de ter que defender essa política de acesso, essa política afirmativa, porque existe uma diferença estrutural e estruturante que passa por uma diferença socioétnico-racial no Brasil. Isso não é à toa. Isso é por conta da nossa história de colonização, da nossa história de abandono da população negra. Por isso que tem tão poucos professores negros e negras nesses espaços. Mas foi muito feliz para todos nós que pudemos presenciar o ato de posse da Lorena. Foi uma cerimônia muito bonita, reuniu muita gente, né? Muita gente querida, muita gente que queria naquele momento parabenizar a Lorena, estar naquele momento histórico, né? Da entrada dela oficialmente como professora da Faculdade de Medicina, agora minha colega, né? Então eu a recebi dizendo, agora você é minha colega oficialmente, nós vamos compartilhar a formação de jovens médicos, né? E isso tem me deixado muito feliz, né? Então outro dia encontrei com ela no corredor, a gente se abraçou mais uma vez, né? E é muito bom, né? Numa escola que tem poucos docentes negros, mas que hoje, graças à política de cota, já tem um corpo estudantil com muitos negros e negras, cerca de 50%, né, de jovens negros e negras na Universidade Federal da Bahia, no curso de Medicina. A representatividade entre os docentes ainda é muito pequena, né? Nós estamos vivendo esse contexto de ataque à política de cotas, né? A gente está vendo a política de cotas ser atacada desde a graduação até os concursos públicos. Então, eu acho que aí, nesse contexto, é muito importante ter sindicatos comprometidos, né, com a luta pelas cotas, que faça uma articulação da luta pela universidade pública, da luta pela nossa carreira, né, com a luta em defesa das cotas da universidade, né, entendendo que as cotas é uma política de reparação histórica fundamental. Eu sempre digo que essa luta não foi uma luta minha, que essa luta foi uma luta coletiva. Então estar e ter sido coroada por esse manto do Ileaê no dia da minha posse, trata muito desse simbolismo da resistência e da importância da coletividade para essas lutas. Então representa para mim não estar sozinha, estar acompanhada de muitas pessoas, dos grupos sociais, dos grupos de movimentos negros, de grupos docentes discentes. Esse manto representa para mim não estar sozinha na luta, de estar muito bem acompanhada, de ter a ancestralidade pautando essas questões e pautando essa luta, que foi uma luta muito vitoriosa, né? Muito vitoriosa, porque eu tive meu direito reconhecido pela justiça, estou realizando o meu sonho de estar aqui na universidade enquanto professora, de fazer essa devolução de um trabalho social para que a gente tenha uma assistência médica diferente, uma assistência médica que não tenha um viés racista, que não trate as pessoas de forma desigual, para que a gente não multiplique pensamentos racistas dentro da assistência de saúde. A escola e a própria universidade são instituições criadas para instrumentalização da elite, né? Para manutenção do seu status quo, para manutenção da sua governabilidade, das suas gestões, né? E da manutenção das suas riquezas, né? Explorando cada vez mais,
né, e de forma muito avassaladora e aprofundada, a mão de obra barata, que está exatamente localizada nessas populações, né? Justamente por conta de todo o processo de colonização que o Brasil e outros países, né, periféricos sofreram aqui da América Latina. Sou a professora Joselene Mota, sou da Universidade Federal do Pará, da Faculdade de Educação Física, do Instituto de Ciências da Educação. Quando as políticas afirmativas elas surgem, ela traz com elas vários elementos importantes de inclusão, amenização dos processos de exclusão que historicamente a população negra vivenciou e vivencia. Uma delas é o acesso à universidade pública, a outra é o acesso ao serviço público pelos concursos públicos, né? Entre outras possibilidades. Um povo negro forte, que não teme a luta, que não teme a morte. A implementação da política de cotas nas universidades públicas tem o seu primeiro passo no setor das universidades estaduais. Nós temos a UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e a UNEB, a Universidade do Estado da Bahia. Ambas aprovam, inauguram a implementação dessa política de reparação e as suas afirmativas. Só que de formas diferentes. Na UERJ, nós temos a aprovação dessa política na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, o Legislativo, ele impõe à UERJ essa política. Enquanto na UNEB tem um amplo debate que resultou na aprovação de uma resolução no Conselho Universitário pela implementação da política de cotas raciais para o ingresso, né, na universidade. Mas mesmo com essas diferenças, é inegável que elas entram para a história porque inauguraram uma política pública, né, para a educação superior, e que causou e fortaleceu um levante nas universidades públicas na luta por cotas. A UNEB e a UERJ iniciaram um movimento importante nas universidades. Um movimento pela reparação histórica e a denúncia de como o Estado brasileiro marginalizou a população negra em relação a seu acesso à educação e seu acesso, inclusive, nos espaços de produção científica, nos espaços da universidade pública. As universidades estaduais, elas têm conseguido, né, ir mais longe cada vez mais, por conta, inclusive, dessa perspectiva de inclusão, dessa perspectiva de combate ao racismo, dessa perspectiva de pensar ações pautadas em uma política de ações afirmativas. Sou Célia Santana Silva, sou professora de História da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, e atuo no departamento, no DEDC, Departamento de Educação do Campus 2, em Alagoinhas. A multicampia, principalmente na Universidade do Estado da Bahia, onde eu atuo, né, ela é extremamente significativa. Nós temos a Bahia dividida em territórios e nós temos a Universidade do Estado da Bahia em todos eles, às vezes com mais de um departamento, às vezes com mais de um departamento com muito mais cursos, e muitos desses cursos eles têm a característica de ser cursos de licenciatura. E você percebe como uma mudança significativa no interior, né, naquele que é fora da capital, a partir dessa presença, né, da presença das universidades estaduais, considerando, inclusive, que essas universidades estaduais elas estão lá promovendo, principalmente, e ampliando a política de ações afirmativas. Então, os jovens, quando eles ingressam na universidade, pelo menos é o que a gente espera, é o que a gente percebe, ainda de passos lentos, mas eu acredito que isso mude, né? Que não seja agora, mas daqui a 10, 15 anos,
é que tenhamos também no interior uma qualificação de profissionais em todas as áreas onde temos a presença das universidades estaduais. Combater o racismo em todas as suas formas de manifestação é uma política permanente do Antissindicato Nacional. No âmbito das universidades estaduais, municipais e distrital, temos intensificado os debates e ações de enfrentamento ao racismo, especialmente a luta pela efetivação das políticas de ações afirmativas e de reparação. Para dar consequência a essa política, temos construído mobilizações em articulação com as seções sindicais e os movimentos negros, organizado campanhas, além de estimular atividades formativas nos locais de trabalho, visando fortalecer a luta pelo direito de acesso e permanência do povo negro nas instituições de ensino superior. No 67º CONAD, aprovamos uma importante resolução para incorporar nas campanhas do setor das IES e MISIDs a defesa de concurso público com garantia das cotas, uma pauta que precisa ser cada vez mais impulsionada nas lutas da nossa categoria. Bom, eu sou a professora Ana Luísa Araújo de Oliveira, sou engenheira agrônoma de graduação, tenho doutorado em desenvolvimento rural e estudo políticas públicas. Eu sou a primeira professora docente negra nomeada na Universidade Federal do Vale do São Francisco, nomeada em 2022, após 8 anos de vigência da Lei de Cotas Raciais. Também sou filiada à seção sindical da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Sindunivasf, e sou coordenadora do Observatório das Políticas de Ações Afirmativas Raciais, o OPARÁ. Por dentro do OPARÁ, nós temos conduzido uma série de pesquisas voltadas para as políticas de ação afirmativa e no tocante a 12.990 de 2014, que é uma das nossas linhas de pesquisa mais fortes e mais ativas, nós construímos e publicamos em março de 2024 um relatório que está intitulado A Implementação da Lei 12.990 de 2014, um cenário devastador de fraudes. São 6 mecanismos de burla que nós identificamos em editais de concurso público e em editais de processo seletivo simplificado. De 61 instituições que nós analisamos editais, cerca de 10 mil editais foram analisados. E dentro desses 6 mecanismos de burla, eles foram reproduzidos em todos os editais que nós analisamos. Instituições que ao longo do período de análise, desde junho de 2014 até dezembro de 2022, reproduziram mais de um mecanismo de burla, instituições que seguiram reproduzindo o mesmo mecanismo por todo o período. Quais são esses mecanismos de burlas identificados? Nós temos 5 deles pautados pelo fracionamento das vagas, seja o fracionamento por área de conhecimento, seja o fracionamento por departamento, por localidade, onde o futuro docente possa vir a trabalhar depois de empossado, seja o fracionamento, o que nós chamamos de fracionamento da descentralização administrativa, quando as instituições, quando abrem um edital de concurso, em vez de abrir um edital vinculado à reitoria, um edital único para toda a instituição, acaba abrindo editais por campus. E aí quem assina esse edital são diretores de campus. Esse mecanismo a gente identificou principalmente nos PSS, não acontecendo em concurso público, mas nos processos seletivos simplificados nós identificamos ele em editais de 14 instituições que nós analisamos. E um mecanismo também do fracionamento, que é o fracionamento de editais, onde nós identificamos instituições que publicam um grande número de editais de concursos públicos no mesmo mês, no intervalo menor que 30 dias, editais com 1 ou 2 vagas, que já impede a população negra de acessar a reserva de vagas a partir do edital, porque a lei de cotas determina aqui 3 vagas no edital, a partir de 3 vagas implementa-se a lei de cotas. E quando a instituição abre editais com 1 ou 2 vagas, logo lá no edital já não há reserva de vagas por conta desse mecanismo de fracionar um grande número de vagas em diferentes tipos em diferentes editais. E uma outra forma de fracionamento também foi o fracionamento de elegíveis, que o mais clássico dele é o sorteio das vagas. Muitas vezes o edital ele até faz a reserva de 20%, só que ele não assegura o direito de todos os candidatos negros que estão inscritos
que podem se inscrever pela reserva de vagas, como diz o artigo 2º da Lei de Cotas Raciais. O artigo 2º ele diz quem são os detentores do direito: candidatos negros, pretos ou pardos que se autodeclaram no ato da inscrição no concurso público. Ora, todos os candidatos podem concorrer. Quando sorteia a vaga, limita e não assegura o direito de todos os detentores do direito. Além disso, o sorteio ele também não assegura que o candidato negro vai ter o direito de concorrer à vaga da ampla concorrência e à vaga reservada, como diz o artigo 3º da lei. Então, a dupla porta de entrada que a lei assegura, o fracionamento de elegíveis, ele limita. E recentemente a gente teve acesso a uma nota técnica do Ministério da Igualdade Racial recomendando o sorteio para o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, o MCTI, e diversas unidades de pesquisa do MCTI promoveu o sorteio sob orientação dessa nota técnica do MIR. Tem recomendação do Ministério Público Federal à Universidade de Sergipe para parar com o sorteio, né, não atribuir a reserva de vagas do direito da população negra a um mecanismo que é baseado na sorte dos candidatos. A pesquisa do Opará, a gente buscou identificar quantas vagas não foram devidamente reservadas para a população negra, e a gente chega a um número de mais de 9.000 vagas, quase 10.000 vagas, gente, nessas 6 instituições que nós analisamos, entre concurso público e PSS. E também nós fizemos perícia econômica financeira, né? Nós pegamos, a nossa metodologia foi essas pessoas que deveriam ter entrado em editais em 2014, 2015, 2016, se elas estivessem recebendo um salário, o que estava estabelecido no edital como salário inicial, se ela estivesse recebendo, qual foi o prejuízo para a comunidade negra? E aí, nós fomos bastante conservadores na metodologia, inclusive porque a gente considerou o salário do edital, a gente não considerou alguns benefícios como o 13º, a gente não considerou ali que essa pessoa poderia ter ingressado em algum cargo, né, com gratificação, um cargo de coordenação, outros cargos que promoveriam uma mudança no salário dela. Mas o fato é que essas vagas que nós identificamos, né, cerca de 10.000 vagas, provocaram um prejuízo à comunidade negra de cerca de 3,5 bilhões de reais. Nós temos uma relação que nós solicitamos, né, via plataforma Fala Brasil, quais são as instituições que estão citadas no enunciado da Lei 2.990, que compõem a administração pública federal, as autarquias, as empresas de economia mista, controladas pela União, e nós temos uma relação de 245 instituições. Nós analisamos 61. E a gente analisou até dezembro de 2022. Então, a gente estima que esse prejuízo financeiro para a população negra ele é muito maior. Na luta pela implementação de políticas de reparação e ações afirmativas, nós temos 2 avanços importantes. A Lei 12.711 e a Lei 12.990 de 2014. A Lei 12.990 de 2014, ela cria as cotas raciais para concursos públicos na esfera, inclusive, federal. Quando essa lei é aprovada em 2014, há uma grande comemoração do movimento negro, porque vamos ter, então, uma política que garanta à população negra seu ingresso em espaços, inclusive, de poder, porque estar na universidade pública com o professor, professora, pesquisador, pesquisadora, também é um espaço de poder, porque nós vamos disputar na produção científica temas que outrora foram marginalizados. Mas a Lei 12.990, que foi um ganho importantíssimo para nós, ela se mostrou, digamos que, insuficiente. Por que insuficiente? Porque ela deixou para trás a população quilombola, a população indígena e a população que mais morre nesse país, que é a população trans travesti. De fato, o que temos hoje como política de segurança pública é marcado pelo genocídio da população negra, principalmente a juventude negra, que antes mesmo de sonhar em estar na universidade, morre, é executada. Da mesma forma que a população trans travesti é vítima dos crimes de ódio,
a maioria da população trans não chega aos 35 anos. O que significa dizer que tanto a educação básica quanto a educação superior se torna um sonho que talvez não se realize. O Antissindicato Nacional levou esse debate, né, em carta pública a deputados e deputadas, né, federais na Câmara, defendendo a aprovação da PL 1958, mas colocando a necessidade de que essa legislação também inclua a população trans travesti. Hoje, são poucas universidades que possuem cota para pessoas trans e travestis. Mas o movimento, ele se dá, diríamos assim, dessa luta por melhores condições de vida para as pessoas trans e travestis desde o final da década de 70, onde nós temos as precursoras desse movimento de luta. E essa luta, ela se amplia no sentido de pensar políticas de acesso e permanência das pessoas trans e travestis na universidade. Que isso não deve ser uma luta, assim como a luta nós estamos querendo. Sou docente antirracista, sou docente que apoia e que acolhe as políticas para as pessoas trans e travestis dentro da universidade. Um povo negro forte, que não teme a luta, que não teme a morte. É fundamental que nós compreendamos que a luta de classes, ela precisa englobar a luta antirracista. O capitalismo, enquanto modelo econômico, ele é constituído, né, a acumulação do capital, ela se dá no Brasil, na América Latina, com forte perfil do uso da mão de obra escrava, né? Os escravizados negros e negras vindo da África, né, raptados de África, vão ter um papel essencial no processo de acumulação de riquezas no Brasil e na América Latina. E é por isso que, nesse contexto, é impossível compreender a luta de classes sem o componente étnico-racial. Eu sou Letícia Carolina Nascimento, atualmente na diretoria do Antissindicato Nacional, como segunda vice-presidenta da Regional Nordeste 1. Sou base da ADUFP e tenho atuado em temas de pesquisa sobre transfeminismo, feminismo e diversidades na educação. A magnitude do Antissindicato Nacional no processo de acompanhamento, né, das políticas educacionais no Brasil demanda essa atenção para a luta antirracista. Nós não podemos ignorar que as universidades, as instituições de ensino são atravessadas pelo racismo. E é por isso que o nosso sindicato ele não pode ficar alheio a essas questões, principalmente para a compreensão de que docentes negros e negras precisam estar presentes nas nossas instituições de ensino, com a garantia da lei de cotas e das ações afirmativas nas nossas instituições. A gente precisa romper com essa ideia de que o sindicato ele apenas vai reunir uma concepção de classe trabalhadora que não engloba as questões de raça. E é por isso que o nosso papel, enquanto docentes negros e negras, é fundamental dentro do sindicato, para que a gente possa, dentro da estrutura sindical, partir dessa compreensão de classe trabalhadora numa perspectiva que consiga abarcar as questões de raça, as questões de gênero, as questões de diversidade sexual. É apenas a presença de pessoas negras que vai garantir que essa discussão seja feita com a profundidade necessária. Porque sim, pessoas brancas, pessoas não negras têm um papel importante na luta antirracista. Elas precisam estar também nesse processo de discussão do combate ao racismo nas nossas instituições de ensino, mas as pessoas negras precisam protagonizar essa luta. As nossas seções sindicais, elas cumprem um papel fundamental de acompanhar, de fiscalizar,
de cobrar o efetivo funcionamento da nossa legislação educacional, que ainda precisa passar por muitas mudanças, muitas transformações, mas que existem leis que podem contribuir para a transformação social e que não estão sendo implementadas nas nossas instituições, como a lei de cotas. Tanto no que diz respeito ao ingresso de alunos e alunas nas nossas instituições de ensino, como no ingresso de docentes negros e negras. Povo negro forte, que não teme a luta, que não teme a morte. Povo negro lindo, povo negro forte. Eu entro na universidade com 54 anos. E eu entro com 54 anos por conta do racismo estrutural que faz com que nós, negros e negras, cheguemos a determinados espaços de poder sempre mais tarde. Porque são muitas barreiras que nós precisamos enfrentar e superar para que a gente chegue, de fato, ao local onde a gente quer. Meu nome é Jaciara Paiva, eu sou professora da Universidade Federal do Espírito Santo, do Centro de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Institucional. Em 2013, eu faço concurso para a minha área de pesquisa, que são práticas em espaços educativos não escolares, e sou classificada em segundo lugar. Em 2015, eu peço a renovação desse concurso até 2017. E 2017, no início do ano, surge uma vaga para a mesma área e sub-área que eu fiz o meu concurso. Mas surge o concurso e, ao mesmo tempo, surge um novo concurso para essa vaga. Eu procuro as pessoas responsáveis pelo departamento e digo que aquela vaga era minha, que eu deveria ser chamada porque eu estou na fila para ser chamada. As pessoas não me ouvem à época e eu preciso entrar com uma liminar para que a minha vaga fosse garantida. E assim eu entrei com uma liminar e inicio na Universidade Federal do Espírito Santo em 2017, sob júdice, com um processo a ser julgado. E em 2018, eu procuro a Procuradoria da Universidade, que estranha o fato deste concurso chegar a ser judicializado, porque a vaga seria de fato minha. E ele faz uma comunicação ao meu departamento, pergunta se quer continuar ou não com aquela causa. O meu departamento havia respondido, cancela o concurso assim que eu entro com a liminar, e responde ao juiz que não precisava mais daquela vaga, que o departamento não tinha mais necessidade daquela vaga, portanto, não faria um novo concurso e nem me chamaria. A resposta foi para o judiciário. Em 2018, já o departamento fala que não quer continuar com a causa da justiça, mediante a provocação do procurador, e aí a universidade faz um ato administrativo dizendo que me queria para aquela vaga. E a liminar termina caindo no final do mesmo ano, mas eu já tinha o ato administrativo assinado pelo departamento, pelo reitor, dizendo que me queria, que a vaga existia, tinha necessidade da vaga e que me queria para a vaga. Tudo bem, né? Quando eu começo na universidade a ocupar alguns cargos, Conselho de Ensino e Extensão por 4 anos, depois eu vou para o sindicato, e começo a atuar politicamente no sindicato. Quando eu começo a atuar politicamente no sindicato, eu começo a atuar principalmente na questão da luta antirracista no sindicato. Estou ali ouvindo estudantes, eu participo da comissão de heteroidentificação. Estudantes, quando tem alguma denúncia de racismo, eles terminam vindo até mim. Quando finalmente a minha diretoria do sindicato, a gente resolve fortalecer a luta através da Lei 12.990 de 2014, perguntando à universidade por que a universidade não cumpria a lei há 9 anos. E aí a gente começou a travar uma luta ali dentro do sindicato em relação a esta legislação. Nesse meio do caminho surge uma resolução para cumprimento da lei de cotas, uma resolução que não foi conversada com a universidade. O sindicato, novamente, a gente junto com os movimentos sociais, principalmente com o movimento negro, a gente questiona a universidade por que uma lei tão importante para o movimento negro, por que uma lei tão importante para a universidade, para os negros que estão na universidade, não é conversada com a universidade.
e aí a gente pede que não seja votado e que isso possa ser refletido democraticamente em toda a universidade. Tudo isso vai causando, em relação à minha presença dentro da universidade, um mal-estar muito grande. Eu vou sofrendo algumas violências racistas, violência que eu denuncio, e porque denuncio eu termino sofrendo mais violências ainda, até que em dezembro de 2023, quando termina o meu mandato no sindicato, eu fico sabendo que houve uma denúncia anônima em relação a mim na AGU, né, e que eu seria exonerada da minha vaga depois de 6 anos estando nela. Eu fico sabendo oficialmente dessa notícia 28 de dezembro, às 18h30, quando a universidade está totalmente vazia, quando não se costumam tomar decisões importantes. Um pedido de exoneração feita pelo mesmo procurador que no início de 2018 me perguntou se tinha alguém que me odiava para não me querer na vaga. Eu só não sou exonerada porque dia 2 de janeiro eu estou de férias, mas a exoneração, segundo a gente soube, viria assim que eu entrasse novamente em exercício. Então, em plenas férias, nós tínhamos exatos 30 dias para tentar fazer com que essa exoneração não acontecesse. Os movimentos sociais que já estavam constantemente dentro do nosso sindicato começaram a se reunir junto com as pessoas do sindicato. Sou também dirigente sindical do Andes. O Andes começou a atuar imediatamente e durante o mês de janeiro a gente conseguiu, via sindicato local, via o Andes, Sindicato Nacional, o Movimento Negro, a gente conseguiu um imenso coletivo de professores e professoras em todo o Brasil, na América Latina, alguns até da Europa, que essas pessoas soubessem do meu caso, e tudo isso fez com que furasse a bolha de dentro da universidade e nosso caso fosse relatado, inclusive, por pessoas referências no movimento negro. Aqueles e aquelas que lutam pela efetivação das políticas de ação afirmativa estão na alça de mira das e dos racistas. O racismo institucional que recai de forma profundamente violenta contra professores e professoras, negros e negras, que engajam-se na luta cotidiana para a efetivação das políticas de ação afirmativa, para a garantia de ingresso e permanência das e dos estudantes negros, negras e indígenas nas universidades, institutos federais e cefetes no nosso país, mas também para que não tenhamos a reprodução de práticas racistas na institucionalidade do ensino superior brasileiro, acabam por sofrer toda uma série de marcas de perseguição, constrangimento, assédio, que devem ser não só enfrentadas pelo nosso Sindicato Nacional, mas assumir um local de centralidade na condução das nossas lutas classistas. Então foi um fato que a gente considera histórico, porque o Andes Nacional entrou nessa luta, o Andes Nacional encampa essa luta, né? E a partir daí a gente tem uma campanha, a gente começa depois dessa luta uma campanha, né? A campanha Eu Sou Docente Antirracista. E essa campanha Eu Sou Docente Antirracista não é uma campanha só para as pessoas brancas devem sim participar, né? Devem participar porque elas têm o privilégio da branquitude. Então, se elas dizem que são os nossos aliados, né, elas precisam estar na frente dessa campanha. Mas essa campanha é principalmente para toda pessoa negra que está nesses espaços de poder dentro da universidade, para que ela possa participar desse espaço político de luta que é o sindicato. É por essa via que nós também conseguiremos vitórias. Nós não podemos estar sempre em lugares invisibilizados. Nós precisamos estar nos espaços políticos de luta. Nós conseguimos uma lei que não foi cumprida durante 9 anos. Quando nós entramos dentro da universidade, nós sofremos com epistemicídio, nós sofremos com toda sorte de violência, nós somos trabalhadores, muito mais adoecidos por conta do racismo, e nós precisamos estar nesse espaço político que é o nosso sindicato. Ninguém vai fazer por nós. Nós precisamos estar, nós negros e negras, em peso,
Nós precisamos lutar para que a Lei 12.990 de 2014 seja cumprida, para que nossos irmãos negros e negras possam entrar na universidade de forma coletiva. Nós não queremos um ou outro entrando na universidade. Nós queremos ocupar a universidade de forma coletiva. Nós queremos ocupar o sindicato de forma coletiva. E assim poder lutar para que a gente possa ser, a partir dessa luta, agentes de novos pactos civilizatórios. Ser agente de uma nova sociedade sem racismo. É assim que funciona a luta antirracista. É importante saber que quando assumimos a ideia de um racismo estrutural ou um racismo institucional, por vezes eles não se identificam em uma face, em uma cara, em um sujeito. Eles são reproduzidos enquanto práticas que naturalizam as violências que historicamente recaem sobre negros, negras e indígenas no nosso país e que devem ser não apenas percebidas enquanto expressões de vontade, de um agir consciente de tal ou qual sujeito, mas como práticas que, no mais das vezes, são reproduzidas por pessoas que, na sua compreensão mais geral, repudiam, execram o que é o racismo. Todavia, essa dimensão ela não é apenas passível de se reconhecer a partir de atos de vontade. A naturalização, a banalização de nuances, a necessidade de reconhecermos que o racismo atravessa diversas dimensões da nossa vida e que nós, assim como eu, professores brancos e brancas, reproduzimos em diversas circunstâncias esse tipo de violência opressora e que deve estar no nosso horizonte, promover os seus mais efetivos embates. A vigilância própria, mas também o reconhecimento de como que isso institucionalmente se reproduz, é tarefa fundamental em um processo que ele é de conscientização antirracista que vem dando passos largos, importantes no âmbito do nosso Sindicato Nacional e tem como seu principal vetor o processo de auto-organização de negros e negras no âmbito do Antissindicato Nacional. Povo negro forte, que não teme a luta, que não teme a morte. Povo negro lindo, povo negro forte. O Antissindicato Nacional, quando inaugura, o debate sobre apoiar ou não as cotas raciais para o ingresso na universidade pública, inaugura um novo momento do sindicato. E o marco disso é a criação do GT, Etnia, Gênero e Diversidade. Um grupo de trabalho que foi fundamental para garantir o debate sobre as cotas raciais, sobre a necessidade da reparação histórica para a população negra, sobre como a defesa das cotas raciais não vai contra a luta de classes no Brasil. Houve diversos avanços a partir disso. E hoje, esse GT, ele comporta diversos temas e movimentos. Teve uma alteração, na nomenclatura do GT, que é o GT-PCGDS, que a gente conhece hoje, que é o Grupo de Trabalho para a Política de Classe, Questões Étnico-Raciais, Gênero e Diversidade Sexual. Esse GT, em conjunto com a Diretoria Nacional, construiu não só instrumentos formativos, mas também articulou vários debates políticos. E eu fico muito feliz em participar do segundo documentário sobre as questões raciais no nosso sindicato, porque nós produzimos o Narrativa Docentes Negros e Negras no Andes, que inclusive colocou para o nosso sindicato como a nossa categoria se sente nessa universidade que ainda é elitista, branca e heteronormativa. Esse grupo de trabalho produziu cartilhas como essas, que trouxe a discussão da necessária luta de combate às violências nas universidades e Cefet. Esse grupo de trabalho construiu uma cartilha de combate ao racismo, uma agenda nacional para combater o racismo nas universidades e Cefet. O Antissindicato Nacional vem construindo seminários integrados que articula de forma interseccional gênero, raça, classe
sexualidade e a luta anticapacitista. O nosso sindicato avançou de tal forma nessas questões que hoje nós pensamos política sindical que pensa a parentalidade, que pensa e problematiza por que a entidade de fomento à pesquisa exclui mulheres que tiraram licença maternidade de editais relacionados, seja a pesquisa, a extensão, a ensino. Debatemos carreira a partir das lentes de gênero, a partir das lentes étnico-raciais. E o debate referente a assédio moral e sexual pensa esses marcadores. Isso é um avanço do Sindicato Nacional. Esses debates fizeram que o Sindicato Nacional analisasse o censo da educação superior. O censo da educação superior, produzido pelo INEP, trouxe um dado que é alarmante. Hoje no Brasil, professores negros não chegam a 10%. Professoras negras não chegam a 9%. Há uma desigualdade racial em nossas universidades públicas. Se a Lei 12.711, a luta por cotas raciais, garantiu que o número de negros, negras, pardos e pardas crescessem, e hoje nós temos um ingresso de até 53%, de estudantes negros, negras, pardas e pardas nas instituições de ensino, na educação superior, na educação técnica, para a docência, isso ainda é muito, muito pequeno. E que é resultado do que as universidades estão fazendo quando burlam a Lei 12.990. A Lei 12.990, que o Sindicato Nacional defende, inclusive, teve uma atuação importante junto aos parlamentares e às parlamentares na defesa da PL 1958. Nós queremos o aumento dessa política, a ampliação para 30%, incluindo a população quilombola e indígena, é acertada, porque a população brasileira tem que se ver na universidade pública. O povo negro, a população negra, tem sim doutores, doutoras, uma gama de intelectuais que pensam o Estado brasileiro, que pensam as relações sociais. E por que não estão na universidade pública? Porque as seleções são desiguais. E precisamos garantir, sim, a aprovação da PL 1958. Porque precisamos aumentar esse número. Precisamos nos ver nesse lugar. O Sindicato Nacional vem fazendo uma ampla disputa para que a política de cotas em concurso público seja respeitada, cobrando da Andifes, da Abruê e do CONIF que estas entidades, que os reitores e reitoras respeitem a política de cotas e que a gente possa mudar esses dados apresentados no último censo da educação superior. A população negra, indígena e quilombola precisa se ver, sim, nas nossas universidades e Cefet. O que nós temos feito enquanto grupo de pesquisa também? Nós temos dialogado com muitas instituições que nos procuram, temos nesse diálogo também pautado a reparação, que é o nosso objetivo maior. A gente não pode deixar e esquecer esses 10 anos da lei de cotas, não. As vagas que nos foram negadas, que nos foram, por algum subterfúgio dentre esses 6 mecanismos, não foram implementadas, esses mecanismos de burla, as vagas que não foram implementadas, a gente está pautando a reparação. E aí a gente também está fazendo o dever de casa, dentro da Univasf, como eu comentei. Eu sou a primeira docente negra nomeada em julho de 2022, mas tem um passivo grande de vagas aí que ficou para trás. Nós pautamos a reparação dentro do Conselho Universitário da Univasf. O Conselho Universitário aprovou a reparação e hoje tem uma comissão discutindo a nossa metodologia de reparação. E o Opará elaborou um manual de implementação das vagas, mostrando de uma forma bastante didática como deve ser implementada a Lei 12.990 diante desse estado de coisas que a gente identificou na nossa pesquisa.
E nesse manual a gente também trata da reparação, como que deve ser o cálculo da reparação, né? E como deve acontecer a reparação das vagas. E aí tem alguns conceitos que estão nesse manual, como é o estoque fixo da reserva de vagas, e também questões que a gente coloca que deve ser implementada nos concursos públicos para poder promover justiça social e reparar verdadeiramente a população negra, implementando a 12.990 em todos os seus termos e reparando esse passivo de vagas que ficou aí. Hoje a gente já tem 4 instituições no Brasil discutindo reparação. A Universidade Federal de Uberlândia já está fazendo com base numa ação que teve do Ministério Público Federal. A Universidade Federal de Pelotas, por iniciativa da gestão, também aprovou a reparação e hoje tem inclusive um parecer da Advocacia Geral da União, da AGU, que cita a nossa pesquisa e que dá o suporte para a universidade ampliar o percentual de vagas até reparar completamente as vagas que não foram devidamente ocupadas pela população negra. E também tem uma discussão na Universidade Federal de Sergipe, que tem uma ação civil pública em andamento, que também o Ministério Público Federal pautando a reparação das vagas que não foram ocupadas pela população negra. A luta antirracista é uma luta pela democracia nas universidades. A luta antirracista é a luta em defesa da nossa juventude, a defesa pela vida. A campanha Sou Docente Antirracista é uma campanha que vem demarcando nas nossas universidades públicas e Cefet a necessidade de um projeto de educação que seja laico, diverso, um projeto de educação que pense a classe trabalhadora e que entenda que essa classe trabalhadora ela não é homogênea. Ela tem marcadores de gênero, étnico-racial. Nós temos professores e professoras com deficiência. Nós temos professores e professoras indígenas, quilombolas. Na base do hoje Sindicato Nacional e em nossas universidades, nós temos professores ciganos e ciganas, que inclusive é uma população que sequer é mencionada na Lei 12.711. E precisamos pensar essa diversidade. É esse projeto de educação pública que a gente defende. Uma educação com orçamento, investimento 100% estatal, diversa, que dialogue com a população, uma universidade que acolha, que forme, que pense a produção científica sem exclusão, uma universidade que contribua para a luta contra as desigualdades sociais. Quando o sindicato fortalece o diálogo com a comunidade negra nas nossas instituições de ensino, é possível construir ferramentas de combate ao racismo que vão nos possibilitar cada vez mais a construção de uma sociedade antirracista.